sua licença para fazer uma pequena apresentação aqui sua. Então, eu diria que o nosso convidado, ele é músico, é multi-instrumentista, é violonista, cantor, compositor, poeta. Depois nós vamos perguntar se ele também agora, se ele também é cineasta, se ele também é produtor, se ele é palestrante. Eu acho que, né, a gente pode perguntar depois. Bom, filho de um pai pernambucano, a mãe baiana, né? E ele Péricles nasceu no Rio de Janeiro. Sim. Né? E veio morar em São Paulo com 3 anos de idade, não é isso, Péricles? Isso. E aí você... Onde é que você está? Onde é que vocês estão? Aqui em São Paulo? Eu estou em São Paulo, estou na minha casa aqui, em São Paulo, e o Vinícius está lá em Paraibuna. Ei, que barato, está lá no interior. Pois é. E aí, o primeiro trabalho é fazer música para o cinema, para o filme Copacabana Mon Amour, do Rogério Sganzella. É isso, você e o Gil, né? Mas eu não... Na verdade, a música é do Gil. Na verdade, o Gil é que foi o polo catalisador. Ele chamou para a gente para participar, como eu te falei, né? E aí a gente tocou, foi uma gravação direta, era muito improvisada, assim. Ele chamou os amigos que estavam ali por perto, que tocavam alguma coisa, mas a música é do Gil. Eu não sou compositor ali, eu toco violão e canto só, mas é uma música do Gil. Você assobia? Tem um comecinho que tem um assobio, o Gil começa com aquele samba, né? Yellow Green e tal. Não sei se sou eu que estou assobiando, não me lembro. Mas eu faço backing vocal. Entendi. Quando tem 2 pessoas cantando, eu sou a outra pessoa. Entendi. Eu faço backing e toco violão. Não me lembro de ter assobiado lá. Pode ter sido. Olha, eu reassisti recentemente e tem um assobio lá que... Ficou longe. Ficou longe? Será que eu tô... E aí, Péricles, isso foi em 70, né? Você foi morar na Europa em 69, se não me engano. Você era muito jovem ainda. E nos anos 80, você trabalha com o Asdrubal, trouxe o trombone do Hamilton Vaz Pereira, né? Aquela trupe fundamental para a história do teatro contemporâneo brasileiro, né? De onde saiu Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, o Perfeito Fortuna, né? Patrícia Travassos, assim, uma turma pesada, né? Uma turma muito boa. E depois você trabalha com o Zé Celso Martinez Correia no Teatro Oficina também, né? Na peça dos Sertões. Eu trabalhei antes, na verdade, dos Sertões. Eu fiz a trilha do Hamlet. Isso nos anos 90 e 93. Eu fiz as músicas, teve uma primeira montagem. Sim. E aí, depois de 2001, eu voltei a trabalhar com ele no Hamlet, quando foi a filmagem do DVD. O DVD do Hamlet está inteiro, em 3 partes, no YouTube, tem inteirinho. E a gente... Aí depois dos Sertões é que eu trabalhei, eu fiz algumas coisas. Muita gente fez várias coisas, porque teve 3, os Sertões, a Terra, o Homem e a Luta, né? Eu cheguei a assistir. Era deslumbrante, né? Deslumbrante. Montagem deslumbrante. Mas aí eu fiz algumas músicas, eu não fiz tudo. O Hamlet eu fiz tudo, fiz direção musical, eu trabalhei, escolhi a banda, ensaiei a banda, fiz coisas assim. Mas o Sertões não, o Sertões eu fiz umas 7, 8. Não sei, 9 músicas, não sei, 9 canções a partir do texto. Mas agora foi bom para mim porque eu pude ler inteiro os Sertões, que eu nunca tinha lido antes. Porque na escola a gente é muito novo, quando no ginásio a gente não consegue, é difícil ler, né? Principalmente a primeira parte, a Terra, pouco difícil para quem é adolescente, assim. É verdade. Eu fui ler também depois de adulto já. Depois de adulto. Aí vale a pena, é uma maravilha. Nossa, tem que ter, né? Você não consegue largar, né? É espetacular. E o final é assim, nossa, genial. Eu tinha medo de chegar no final, entendeu? Porque realmente é uma leitura, nossa. O próprio Euclides, ele se transformou, né?
Ele foi fazer uma cobertura e acabou se transformando, virando. Sim, ele mudou o entendimento dele, né? Porque ele viu de perto que não era um bando de malfeitores que queriam acabar com a República. Né? Ele começa a perceber o drama da tragédia, das secas, da vida do sertanejo explorado, né? pelos fazendeiros, enfim, pela elite. É verdade. O último capítulo é realmente deslumbrante. Na peça era lindo também, na peça. Lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Péricles, você é dono de uma discografia antológica. Obrigado. Vou citar aqui o seu primeiro álbum é Canções, você está comemorando 30 anos, né? Do meu primeiro álbum. Seu primeiro álbum, Canções. Ali foi meu primeiro álbum, quer dizer, ali eu já trabalhava há 20... Quando eu fiz, trabalhava 20, não, eu trabalhava há uns 15, 16 anos profissionalmente. Sim. Se contar Londres, 20 anos, vai. 20 anos. A trilha e te cobravam muito isso, Pérez? Pô, Pérez, você tem que gravar, cara, você tem que fazer. Te cobravam muito? Mais ou menos. Eu, na verdade, gravei um single, né? Gravei um compacto simples nos anos 70, justamente por causa disso, da cobrança. Não a cobrança, o empresário dos Tropicalistas, Caetano, o Guilherme Araújo, que eu conhecia muito, conhecia desde antes aqui de São Paulo. Ele, quando eu comecei a compor, e a Gal logo gravou uma música, cantava 2 músicas minhas no show, gravou uma delas. Ele falou, você tem que gravar. Ele viu que tinha uma quantidade, a Miúcha logo gravou, então tinha uma quantidade de músicas que ele achava que eu devia gravar, fazer uma carreira. Então, mas eu não estava muito motivado nessa época. Eu fiz um single com 2 músicas minhas, uma era a outra que a Gal cantou, mas não gravou, Dias, né? E ao outro lado eu fiz uma outra música e gravei, mas eu não participei da gravação, eu só fui botar a voz. O Perinho Albuquerque fez os arranjos, tudo. É até muito bom o arranjo da primeira, o arranjo da Dias, é muito bacana. Eu ouvindo recentemente, porque tem no YouTube, né? Alguém colocou. Eu achei que o arranjo era bom. Eu não gosto dos meus vocais. Eu não estava motivado e não me interessei ali. Eu tive que dobrar a voz. Não foi uma coisa muito bacana para mim. E o outro lado, embora a música seja, eu fiz para gravar, chama O Outro Lado do Compacto, tem uma coisa bacana, que o solista foi o Maurício Einhorn, que era um grande gaitista, ainda, acho que é vivo, grande gaitista dos anos 60, né, da Bossa Nova, compositor também, e ele participou da gravação. Mas é uma coisa que aquilo ali não me motivou. Agora, depois, eu também tem outro aspecto, eu estava começando a trabalhar profissionalmente. Quando eu tive a chance de gravar, por causa da Suzana, minha amiga Suzana de Moraes, falou, você tem que gravar um disco. Eu tinha um repertório bastante grande já, porque já tinha tido o Asdrubal, já tinha as gravações do Caetano, as outras gravações da música que eu fiz para Gal, outras que ela gravou, Fafá de Belém, já tinha um repertório bem grande e eu tinha muita música inédita nos anos 80. E aí eu fiquei, e ela quando a Suzana de Moraes resolveu batalhar por esse disco na Universal, eu me senti mais motivado, e aí eu fiquei com vontade, com alguma experiência, de fazer a direção musical também. Não só fazer as músicas, mas botar a mão na massa. O que eu não tinha feito no compacto. No compacto que eu não fiz nada, eu nem ouvi, eu fui no estúdio no dia de botar a gravação, nem ouvi antes. Era uma negligência total. Mas, enfim, eu não estava motivado. E depois eu voltei a morar em São Paulo, foi uma confusão danada. Mas, enfim, isso foi bom, porque quando eu fiz o meu álbum, eu já tinha uma noção do que eu queria fazer. Na hora eu pensei, vou fazer um álbum conceitual, que vai ter um tributo para as coisas que me influenciaram, a Bossa Nova, o João Gilberto, os arranjos do Tom, um pouco do pop, né, do blues, né, que eu gosto muito, a música cubana. A última faixa é a faixa mais tropicalista que tem do disco, né, ou a única propriamente tropicalista. Aí eu chamei o pessoal da Heartbreakers, o Matias Capovilla, para escrever o arranjo. Então ali eu já tinha noção, embora eu não tivesse experiência de estúdio, eu tinha noção do que eu queria fazer. E como a Universal, a Suzana conseguiu
que a Universal me desse total liberdade para fazer o que eu quisesse. Então, eu não fiz o que eu quis. É claro que tinha um tempo limitado, um mês de gravação, 4 semanas. Aí eu fui para o Rio e acabei chamando os músicos, meus amigos, Marcelo Costa, Sacha, pessoas que eu já conhecia, Dade, chamei um monte de gente, Celso Fonseca, e gravamos o disco do jeito que eu queria. Convidei o Caetano para participar de uma faixa, porque ele gostava, quando eu mostrei, ele ficou muito entusiasmado por aquela música, meu bolero, e chamei o Lulu Santos para fazer o blues, que o Lulu Santos é um excepcional instrumentista também, né? Guitarrista, violonista, de quem eu estava próximo. O Lulu estava meio próximo, porque ele tinha gravado uma parceria nossa, uns 2 anos antes, num disco dele. Então, e chamei o Márcio Montarroz para fazer trompete. Enfim, ali eu já tinha... Só fera, né? Muita fera, é verdade. Eu chamei muita fera para tocar e tudo fluiu muito bem. Não quer dizer que eu seja totalmente satisfeito com todas as faixas, principalmente por umas coisas que eu faria um pouco diferente, nos vocais especialmente, que eu não tinha experiência de estúdio para poder mais gravar a voz direito. Mas, de qualquer maneira, o resultado eu acho muito bom. Ouvindo hoje ainda, eu acho que tem coisas muito bonitas no disco. Eu acho que nossos amigos, nossas amigas que estão assistindo devem fazer esse passeio, primeiro começando pelo Canções, eu indicaria isso, começar esse passeio para a gente descobrir e redescobrir a sua obra, né? E aí eu diria, começa pelo Canções e vai embora, né? Tem o Rei da Cultura, tem o Blues 55, tem o Frevox, né? Com Arrigo, Baião Metafísico, esses nomes, eu adoro esses nomes, clássicos da hora, aí vai. Que bom que você gosta. O Péricles, aqui assim, eu tô trancando o Tiete no armário, né? Não, Depois eu destranco. Pode sair do armário. Depois eu destranco ele aqui e vamos em frente. Tá. Péricles, sim, eu fiquei curioso saber o seguinte: a sua casa, né? Seu pai pernambucano, sua mãe baiana, vocês foram morar no Rio. E a sua casa era uma casa musical? Vocês escutavam muita música? Seu pai gostava muito de... Sim, mas muitas casas brasileiras são musicais, principalmente nos anos 50 e 60, na época do hi-fi, né? Dos discos, da grande época. Então, a minha casa era muito musical e tinha muitos instrumentos lá em casa. Tinha piano, que minha irmã estudava, e eu batucava um pouco em cima. Tinha violão, meu pai tocava um pouco de flauta, e meu pai sabia música teórica, porque ele estudou em seminário. Uau! Meu pai foi padre, na verdade, deixou de ser para casar com a minha mãe. Caramba! Tem essa história. E ele estudou em seminário, o seminário é muito bom de línguas, ele sabia, era professor de latim e música, ele tinha noção e tocava um pouco de flauta. Então tinha vários instrumentos, tinha cavaquinho lá em casa, meu pai logo cedo me ensinou uns acordes de violão. A casa era uma casa, a gente ouvia muita música, enfim, minha mãe era muito animada com música. Minha irmã gostava de cantar também, a gente fazia uns conjuntinhos em casa, mas isso era uma coisa comum nas casas brasileiras, não era incomum, ainda mais de casas nordestinas, né? Sim. Meus pais eram vindos do Bahia, Pernambuco, então era natural. Mas isso não seria suficiente, muita gente tem casas assim e não se torna profissional. E eu não tinha ambição clara, eu gostava muito de música, era ligado, não tinha ambição clara de ser profissional de música. Eu gostava muito, depois eu conheci o Gil e o Caetano lá em casa, porque tinha um primo meu que levou-os lá em casa, quando eles vieram, só para conhecer o Capinã, lá em casa. Eu era ainda estudante secundário. E o Gil ficou um tempo lá em casa, quando veio, porque enquanto ele procurava uma casa, ele trabalhava na GC Lever, em Campinas, e ele veio com a mulher dele. Ele trabalhava na GC Lever. Ele era formado o Gil era formado em administração. Então ele veio para São Paulo, paralelamente à carreira, que foi rápida. Logo ele começou a tocar com a Elise e tudo. Aí ele ficou lá umas semanas lá em casa, e ele tocava. Aquilo deu para o meu violão, aquilo foi muito... foi forte, porque eu aprendi um monte de coisa, porque o Gil é um violão magnífico, né? Magnífico. O talento do Gil é impressionante. Então, aquilo era natural, mas até aí eu não pensava muito. Eu pensava que talvez eu gostava de filosofia, então
no secundário eu tinha aulas com a Marilena Chauí, ela era a minha professora, né? E aí depois ela era uma professora muito entusiasmante, boa parte da classe foi fazer. Mas eu já gostava de filosofia, por causa do meu nome, coisa grega, tudo me interessava. E aí eu pensei em fazer filosofia, mas não tinha planos, talvez eu pudesse ser professor, enfim. Foi assim que eu entrei na universidade. E não pensar, e acompanhava a coisa musical, tanto que depois começou o lance eles vieram para São Paulo, voltaram para o Rio, depois voltaram para São Paulo, começou o tropicalismo, eles são mais velhos que eu, né? 5 anos, do Caetano e Gil. Sim. E Gal também, eu conheci lá em casa, ficamos todos amigos, mas eu estudava filosofia, morava perto, a gente se via muito, acompanhava tudo, eu sempre acompanhava tudo, enfim, nunca deixei de tocar. Você morava onde, mais ou menos? Eu morava na Major Sertório, quando eu saí da casa dos meus pais. Perto aqui da Santa Cecília, né? Exatamente, Santa Cecília. Você mora aí, Santa Cecília? Eu já morei ali na Dona Viridiana. Claro, pertíssimo. Pois O meu dentista era ali pertinho, na Dona Veridiana. Eu ia ali. Eu morava na Major Sertório, ali em cima. E eu estudava na Maria Antônia, atrás da Maria Antônia. Sim. Então, eu acordava assim, pum, dava a volta no quarteirão, estava na faculdade. Eu adorava morar ali. Que maravilha. Diga. E tem uma curiosidade, o prédio que eu morava era em cima de onde havia sido o João Sebastião Bach, aquela casa onde a Bossa Nova no Brasil vinha muito. Inclusive o dono ainda morava na cobertura do edifício. Eu morava no 3º andar com outras pessoas e ele morava na cobertura. Eu esqueci o nome dele agora, eu cheguei uma vez à casa dele. Ele era o dono, já não existia mais, já tinha fechado o João Sebastião Bach, porque isso é 60 aí, quando eu mudei para lá, era 2º semestre de 67. E aí eu morei lá até o meio de 69, quando eu fui para Paris. Claro, sim. E essa é a minha próxima questão para você, né? Você chega em Paris e naquele momento, Péricles, para a gente lembrar um pouquinho do contexto, né, histórico da época, os Estados Unidos com os movimentos pelos direitos civis, os movimentos negros, os movimentos feministas, né? Os hippies, o rock and roll, aquela contestação toda de comportamento e etc. E na Europa, o maio de 68, né? Os jovens estudantes e trabalhadores foram para as ruas, né? E havia toda essa efervescência, né? Muito... enfim, era um mundo em efervescência, né? E aí eu te pergunto o seguinte, aí você volta em 71 para o Brasil, e o Brasil, né, da ditadura militar, né? O Brasil. Mas eu já fui na ditadura militar. Você foi durante a ditadura. Eu fui depois eu fui em 69, fui em agosto de 69. Eu nasci em agosto de 69. O AI-5 é de dezembro de 68. E teve isso é muito importante, teve um esvaziamento, vários colegas meus foram presos. Eu não era militante, mas conhecia todo mundo. Presos e mortos, alguns foram torturados e mortos até. Sim. Por exemplo, eu encontrava muito na faculdade, ela fazia psicologia, mais velha um pouquinho que eu, com a Yara Yavelberg. A gente às vezes almoçava junto, Conheço a história dela. Conheço. Ela era uma psicóloga. Ela tinha uma amiga chamada Luna, e eu encontrava, às vezes fui à casa dela e tal. Ela era estudava psicologia, ainda não tinha, ela não tinha ainda entrado na militância, né? A militância dela, Polop, era a militância só universitária. Mas amigos meus falaram, então o que aconteceu? Esvaziou, em 69, a Faculdade de Filosofia, que era na Maria Antônia, do lado da minha casa, mudou para a USP. Ainda teve isso. Aí eu frequentei o primeiro semestre todo na USP. Certo, na cidade universitária. Tinha que pegar um ônibus, era nos barracões, ainda era um lugar provisório. Eu, enfim, me desanimei. E na época eu era casado com uma colega de faculdade também, e ela me disse assim, você tem que ir para Paris, vai continuar estudando lá, já que você gosta da filosofia francesa, muitos aspectos. A faculdade brasileira era, na época, muito influenciada pela filosofia francesa, né? Sim. Não existencialismo, estruturalismo, mas também a nova onda de Deleuze e Derrida e também o Foucault. Eu lia. Sim.
muitas coisas eram muito mudo. As traduções, livros de filosofia eram traduzidos para o francês, né? E a gente aqui tinha pouca tradução de filosofia. Bom, enfim, a faculdade esvaziou. Aí eu pensei, vou para Paris, eu posso continuar lá. Incentivado, a minha mulher, na época, pegou uma grana com o pai dela, uma passagem de ida, o que seria impossível hoje, a pessoa nem entra, se nem só entra. A passagem de ida. Né? E aí meu pai, eu lembro que meu pai me deu algum dinheiro, me deu uma máquina fotográfica para eu vender lá, se fosse possível. Eu fui, e chegando a Paris, eu vi que lá também estava esvaziado, que eu pensava em ir para a faculdade de Vincennes, é uma faculdade nova, né, onde Foucault ensinava, coisas assim, e outras pessoas, Deleuze também, eu acho, mas chegou lá também estava como aqui. Então aquilo, e eu também cheguei um pouco lá, eu vivia tocando, eu tinha um violãozinho, eu vendi a máquina do meu pai e comprei um violãozinho Yamaha, eu me lembro que tinha francês. Lá na França eu comprei um violão japonês Yamaha, e eu tocava no metrô. Eu comecei a ganhar dinheiro tocando no metrô, eu fiquei mais interessado em outras coisas. Eu fiquei hippie, na verdade. Eu fiquei hippie, foi isso, exatamente. E aí os meses que eu fiquei ali, tinha uma menina francesa com quem eu cantava, que eu conheci também tocando, ela cantava e tocava, e aí a gente ganhava uma grana, até eu ganhava um dinheiro que dava para pagar o hotelzinho, dava para comer, dava para ir ao cinema. Esse verão eu passei de agosto até o começo de outubro, eu passei lá. Como o Caetano e o Gil, que tinham sido obrigados a sair, estavam em Londres, eu pensei em ir visitá-los. Aliás, a Marilena Chauí, a minha professora, morava em Paris nessa época, ela estava com uma bolsa, com a família toda. Foi uma das pessoas que eu vi lá muito. O Bento Prado Júnior, tinha outros professores. Ela, estive com ela também, mas aí aquilo... Eu fui a Paris pensando em passar uma semana, fui a Londres, passar um tempo. Acabei ficando muito tempo lá, acabei ficando 2 anos. Eu pensava que não ia gostar, acabei gostando muito, me adaptando, porque Londres é uma cidade muito... Você tem que ficar um pouco ali para saber os caminhos. Antigamente você era mais, agora ficou mais extrovertida, mas na época era uma cidade mais misteriosa, você precisava descobrir. Enfim, o show de rock era às 7 horas da noite, coisa incompreensível. É mesmo? Era cedíssimo, e acabava a condução de noite, né? 11 horas, o metrô acabava, então muitas vezes eu dormia na casa de uns amigos hippies que eu tinha quando eu saía. Não, mas era um tipo de vida, quando você é jovem, é um tipo de vida que acabou sendo muito conveniente para mim. Eu não tinha casa, então eu ficava na casa dos amigos, ficava um pouquinho ali, um pouquinho aqui, precisava de pouca grana, e era assim, aí eu fui ficando. Agora, teve um ponto que foi determinante, foi o fato da gente ver uma coisa que não tinha no Brasil, ver shows ao vivo, em lugares... Teatro, que aqui não tinha show em teatro, era boate ou televisão. Não tinha show de banda de rock em teatro. Era uma coisa que depois passou a existir, né, nos anos 70. Mas, enfim, aí a gente viu isso e eu via muito show. O que você viu lá, Pérez? Conta pra gente aí. O Rolling Stones eu vi 2 vezes, para você ter uma ideia. Eu vi logo o lançamento do disco Let It Bleed, por exemplo. Let It Bleed. Na Roundhouse. Uau. E depois eu vi um outro show do Get Your Eyes Out, que era o disco ao vivo, que veio logo depois. Vi The Who algumas vezes, vi Pink Floyd. Nossa. Algumas vezes, porque tinha uns festivais que a gente ia, aí foi juntando um pouco de brasileiro, e tinha uns brasileiros que já moravam em Londres, Cláudio Prado, que organizavam essas idas para os festivais. E a gente ia, eu ia muito, eu vivia muito na rua. E vi Traffic, que eu gostava muito, vi o John Lennon, já separado dos Beatles, com a Yoko Ono, e com a participação de Eric Clapton, George Harrison, Ringo Starr, e a coisa mais curiosa é que a gente, aí foi todo mundo brasileiro, eu, Caetano, Gil, foi todo mundo, vamos cedo para a porta, né, para a gente conseguir entrar. Não tinha fila, e dentro tinha 300 pessoas, no máximo. Caramba! Porque os ingleses ficaram muito, a coisa dos Beatles, né? Os ingleses ficaram muito ressentidos com o John na época,
porque trocou a Yoko pelos Beatles, tinha esse problema, né? Tinha esse problema, claro. Então a gente viu o John Lennon nesse show. Esse show ele fez várias vezes. Tem um disco ao vivo dele, gravado do Canadá, que é o repertório desse show, que já tem Cold Turkey, tem que mais? Tem uma outra, não me lembro agora. Cold Turkey com certeza tem. Então foi verdade. Depois a Ilha de White, né? Em 70, aí o festival da Ilha de White, Jimi Hendrix, Miles Davis. Ilha de White, com certeza. Ilha de White foi maravilhoso, eram 2, 3 dias assim de. Nossa, que se não me engano, acho que tem até hoje, né? O festival lá. Existe. Existe. Famosíssimo. Famosíssimo. Agora, diga. Mas agora, na época você tem uma ideia, o palco era um palco, se você ver os vídeos, era um palco pequeno, o som era pequeno, e não tinha essa segurança toda. Pra você ter uma ideia, eu andava atrás, assim, a gente ia andando e ia para frente, porque todo mundo ficava a fim de curtir mais do que tudo. Ia lá atrás, os músicos ficavam em trailers, assim, sabe? Não tinha camarins especiais, não tinha seguranças. Foi antes da coisa da virada dos anos 70, em que o show business pop cresceu muito, né? O pop, né? O pop virou. Então tudo ficou valendo muito, shows em estádios, mas nessa época era uma época quase intermediária entre a coisa. Povo comprando aviões, né? Uma loucura, tudo. Na época era uma coisa mais. Então isso foi muito bacana para mim e para todos nós brasileiros, músicos que estávamos lá, foi ter contato com um tipo de prática, de vivência da música. Pop, relax, que os ingleses são relax. Então eles, muitas vezes eles não tocam nada, não sabem tocar nada, mas fazem aquilo relax. Então, mas não era o caso desses que eu sou, claro, que esses que eu citei são os melhores, né? Os Stones, Traffic e The Who, né? Enfim, foi isso. E acabou ficando sendo muito bom, até um certo momento. Depois, no final de 71, eu fiquei cansado. Tem uma hora que você tem que voltar. Eu fiquei sem vir ao Brasil, 2 anos. Então, porque eu não tinha dinheiro para vir. Então, para ir e voltar. Então, se eu viesse, é para ficar de vez. Aí, no final de 71, já estava... eu voltei, resolvi voltar. Achei Só para deixar registrado aqui, né? Você falou da Yara, né? A Yara, ela foi namorada do Lamarca, não é isso? Depois dessa época que eu conhecia. Depois disso. Ela entrou para a luta armada, né? E ela foi morta, né? Morta na Bahia. Na Bahia. Morta na Bahia. Exatamente. Mas o documentário feito pela sobrinha dela sobre a Yara é maravilhoso. Eu assisti. Maravilhoso. Eu assisti. Maravilhoso. E assim... a Yara era assim uma deusa, as pessoas babavam para ela e para a amiga dela, que são 2 mulheres muito bonitas. Linda. E muito mais assim, livres, Sim. fumavam e eram um pouquinho mais velhas que a gente, então as pessoas ela era uma espécie de musa da Maria Antônia, antes de entrar... Olha só. Depois é engraçado que depois eu fiquei conhecendo a irmã dela, a Rosa, e a Weberg, uma irmã mais nova dela, que era sócia, porque a minha irmã tem uma escola que ela fez depois, chamada Escola da Vila, e uma das sócias era a irmã da Yara e a Weberg. Então eu conheci o irmão dela, Samuel, e também tem a cineasta, a sobrinha dela, né? Que é muito bacana e que fez esse filme. Eu me esqueci o nome dela agora. Perfeito. Então Périx, assim, você falou assim, puxa, mas lá também eu estava meio triste, lá também estava... No final. Mas assim, o Brasil era pior, não era, Péricles? Aqui, assim... por isso que eu fui. Pois é. Não... mas aí você volta em 71 e a coisa tá ainda, quer dizer, cada vez mais. Mas por um lado, é que a gente não sabia de nada. Por outro lado, quando eu cheguei no Rio, no final de 71, o Rio era hippie. As pessoas fumavam maconha na praia, o Rio era o Rio, as dunas da Gal, eram os shows. Não parecia que você vivia numa ditadura. Você, do ponto de vista cultural, porque quando a gente saiu, pouca gente era de cabeludo,
Quando eu voltei, todo mundo era cabeludo, o Brasil ficou hippie. Então, o Rio de Janeiro foi onde eu morei, nesses primeiros, quando eu voltei. Além do Gal, tenho meus amigos, né? Depois todo mundo foi morar lá. Eu ficava entre a Bahia, Rio e São Paulo. Minha irmã morava aqui, mas o Rio tinha mudado. E, então, essa coisa de ser desagradável não tinha. Tinha censura, né? Eu mesmo fui censurado em algumas letras minhas. É isso que eu ia te perguntar. Fui censurado, eu posso até te dizer, em 2 ou 3, eu fiz uma música chamada, que eu gravei depois, chamada Como São Lindos os Chineses, que eu gravei no Baião Metafísico, exatamente, no disco Baião Metafísico, que foi proibida. Foi assim, ela fazia parte do espetáculo Doces Bárbaros, foi ensaiada. No dia da estreia, ela foi barrada pela censura, mas proibida, não foi uma palavra. Eu lembro que eu fui a Brasília até conversar com o censor, não fui recebido por ele, mas... E eu argumentei, o Brasil tinha relações com a China maoísta. O Brasil tinha relações diplomáticas. Sim. Mas aí o cara falou, não sei, acho que é porque repete muito esse negócio, como são lindos os chineses, enfim. Eu fiz por causa dos filmes do Bruce Lee, na verdade, né? Que na época, 73, 74, por exemplo, passavam aqui, e os primeiros filmes, ele fez poucos, né? 4 só, na verdade, ele acabou. Sim. E era um grande sucesso e ele era maravilhoso, e eu fiz essa música. Mas outras coisas, Negro Amor, por exemplo, que é uma versão que Caetano me chamou para fazer com ele, da música do Bob Dylan, eles tinha a palavra, porque na letra do Bob Dylan fala assim, empty-handed army, seu exército desarmado, né? Desarmado, sem as armas. Aí a gente botou seus soldados desarmados. Teve que trocar. Soldado não podia. Então a gente botou guerreiros. Acabou que ficou bom também, guerreiros, né? Quando a Gal gravou, em 77, gravou Guerreiros. Eu, quando gravei no Baião Metafísico, eu cantei, já tinha acabado a censura, eu cantei Soldados. Eu cantei como era o original. O Péricles, a família da minha mãe também é toda do Rio, né? E eu também ia todas as férias, né? Nas férias escolares para o Rio, e eu me lembro disso também, né? Dessa efervescência no Rio, dessa coisa, né? O despojamento do carioca, né? A praia, enfim, né? Toda essa cena. Não, e a produção cultural. Alguns dos melhores discos brasileiros de todos os tempos, pensa bem, foram feitos nos anos 70. Pensa bem, nos anos 70 tem os discos do Jorge Ben, Caetano, Gil, Milton Nascimento, é muito Tim Maia. grande. Tim Maia. Ô, Péricles, vamos pensar aqui, por exemplo, né, que você ia para Minas, tinha o Clube da Esquina, né? Você ia para Pernambuco, tava lá o Alceu surgindo. A Rita Lee, né? Os Mutantes e depois a Rita Lee. Mutantes. Né? Pois é. Era uma contradição. Eles tinham uma coisa dos militares daquela época, eram menos burros do que esses daqui agora. Porque sim, eu também acho. Eles liberavam a parte cultural, com censura, obviamente, sim. E a coisa era toda feita escondida e seguravam a coisa econômica, né? Eles apostavam nisso. É incrível dizer isso, né? Mas é incrível. Eles não perdiam tempo com essas coisinhas de moralismos, né? Que tem. Tanto que houve muito momento de liberdade muito grande, né? Teve. Eu não sei se você lembra, né? Eu não sei se era, eu acho que era sextas-feiras, não sei se era na Record ou na Bandeirantes, e tinha um cine pornô, né? Era um soft pornô. Da Band. Mas Band. Eu vi às vezes. De madrugada. Eu também, eu era moleque e eu tinha que driblar ali a censura de casa para ver, né? E era incrível isso. E assim, eu sou de uma cidade do interior, que é uma cidade de militares, sabe? Tem um exército lá e tal. E assim, Caçapava, aqui no Vale do Paraíba, né? E muitos dos meus amigos eram filhos de militares, né? E eu frequentava a casa deles, e eu nunca vi nenhum pai desse, nenhum militar,
nunca, sabe, falar nada de, sabe, de cala a boca, porque aqui nós aqui mandamos. Não tinha isso, ninguém falava, né, dessa coisa. É claro que a gente entende por que não falavam também. Tinha esse lado. Muitos não sabiam, mas muitos não sabiam, né? Os escalões mais baixos. Escalões mais baixos. A gente não tinha essa informação que a gente tem hoje. Exatamente. Né? A gente mal tinha. É verdade. Né, jornal. Eu tinha também, meu tio era policial militar, morava no Rio, a gente visitava quando eu era criança, teve isso. Conhecia outras pessoas, era diferente. Bom, gente, não vamos esquecer, os cineastas brasileiros todos dos anos 60 eram filhos de militares. Cacá Diegues, filho de general. Jabor é filho de general. Filho de general. E o Julinho Bressani também é filho de general. Perfeito. E eles fizeram o cinema... O Glauber não. O Glauber é da Bahia, não é filho de general, é outra história. Mas muitos eram ligados. O Rio de Janeiro, como era a capital também da burocracia e dos comandos, né? Dos comandos militares todos, né? Então era... Mas, de qualquer maneira, era impressionante isso, de você ter... Agora, é claro que a gente sabia, quando diziam para a gente, a coisa era muito pior do ponto de vista debaixo do pano, né? Porque muito pior. Muito pior, tortura, era um horror. E escondido, um horror total. Eu perdi muitos amigos, isso na época era faculdade ainda, né? Eu só soube depois. Inclusive um amigo intelectual que tinha, um cara com quem eu ia na casa, morava no edifício Copan, ele dava curso, um arquiteto que entrou para a luta armada, foi morto também, entendeu? Era tudo meio... é tudo uma coisa terrível, né? A gente sabe que isso não é para voltar mais. Exatamente. Eu acho que, por isso que eu acho que eu já falei para você que eu sou professor de história, né? E eu tenho esse assunto como um assunto assim, dos que eu mais me dedico, né? Eu inclusive cheguei a fazer uma disciplina na USP com uma professora chamada Maria Aparecida Aquino, eu não sei se você conhece, né? E foi assim, era um curso sobre a ditadura e os meios de comunicação e etc e tal. E ali, assim, eu comecei a tomar mais pé, né, da profundidade da ditadura, e o quanto essa ditadura ela foi castradora de muita coisa. Né? E a tortura ela foi institucionalizada, ou seja, era uma coisa que virou realmente uma coisa de Estado, uma prática que a gente não prática de Estado. Isso é o que caracteriza um regime totalitário, né? Exatamente. Inclusive há uma discussão, né, se deve usar a palavra genocida, se pode usar a palavra, né? Aí uns falam não, porque isso não... Enfim, aí a gente deixa essa questão para os linguistas, né? É verdade. Ô Péricles, mas aí você chegou a temer pelo pior? Você chegou a ser... Porque assim, tinha aquele tal de comando de caça aos comunistas, que entrava nos shows, que batia nos caras. Eu nunca vi, mas eu me lembro disso, Roda Viva. Eu vi Roda Viva não nesse dia, no mesmo lugar que foi invadido pelo CCC. E tem uma coisa engraçada, o CCC era formado por muita gente do Mackenzie. Exatamente. O Mackenzie era um colégio em frente à USP, Sei. E teve a famosa guerra do Mackenzie. Perfeito. E tinha tiro, tem gente que era armada e atirava mesmo. Eu vi tudo isso. Agora, eu não via... Eu vi Roda Viva, vi antes, eu tinha visto... já vinha desde a Arena Canta Zumbi, depois eu vi também o Rei da Vela. Eu acompanho como público há muito tempo. Sim. E eu me lembro desse ataque que teve ao Roda Viva. Não foi no dia que eu estava, no Teatro Teresa, que depois virou Teatro Ruth Escobar, né? Que é ali na Rua dos Ingleses. Foi ali. Era ali que tinha a montagem de Roda Viva. Mas eu não tinha... Engraçado, eu não era militante, como ainda não sou. Eu não tenho vocação para militância política, embora tenha as opiniões sobre as coisas. Mas eu não me lembro. A gente também, quando é muito jovem, não pensa muito nisso, né? Eu não me lembro de ficar com medo. Nesse dia da guerra, aí eu me lembro que eu tomava cuidado, porque tinha tiro que podia vir de lá, atravessar a janela. Então,
tinha isso. Eu dava aula em cursinho numa época, eu dava aula no cursinho do Grêmio. Eu dava aula de filosofia em 78 até o comecinho de 69 eu dava aula no cursinho do Grêmio. Depois o cursinho do Grêmio acabou, do Grêmio da faculdade. Então eu me dava com todo mundo ali, sabia de tudo, não me lembro de ter medo. É engraçado isso, especialmente de ir ver demonstrações na rua, passeata, né, como chama, quando mataram aquele menino. Sim. Me lembro muito do Dirceu, engraçado, me lembro do Dirceu falando, subindo num caixote, falando assim. Ele era um muso. É o muso da esquerda, exatamente. Da esquerda ali, ele era. Bonitão e tal. Ele acabou trabalhando em rádio, em novela em Cuba, né? Ah, você está brincando. É verdade, você não sabia? Ele era bonito. Tá. Essa história eu me lembro com muita simpatia do Dirceu, porque a minha mulher, na época, era colega da faculdade de Direito dele. Sim. Então ela conhecia, ela era louca por ele. As meninas eram loucas pelo Dirceu. Ele tinha carisma. E eu me lembro com carinho disso. Mas eu não me lembro de sentir medo. Depois eu fui embora. Ficava sabendo as coisas lá. As notícias mais terríveis chegavam lá. Mais de pessoas que iam e contavam, mais do que aqui. Porque não tinha internet. Pensa bem se... Não tinha nada. Você sabia pela televisão que era censurada. Ou rádio. Também era censurado. E os jornais eram censurados. Tudo censurado. Então tem uma coisa engraçada esse negócio de cruzar. Quando meus pais voltaram a morar na Bahia, em 67. Quando eu entrei na faculdade, eles voltaram para a Bahia. Minha irmã se casou, minha irmã foi com eles, se casou lá. E eles voltaram a morar na Bahia. E aí eu fiquei morando um tempo na casa de um amigo e depois eu aluguei, dividi um apartamento com um outro cara, um outro estudante. Não me lembro o que é que ele estudava. Primo de um colega meu da escola. Era tipo um kitnet, assim, um kitnet ali na Frei Caneca, no final da Frei Caneca. Lugar úmido pra caralho. Ele era tipógrafo, do Diário Oficial. Do Estado, não da União, mas do Estado. Tá. E aí ele entrava, saía, ia para aula, voltava. Eu morei 6 meses ali, antes de mudar para como é que chama? Me esqueci agora, para a rua que eu te falei antes. Major Sertório, antes de mudar para Major Sertório. Mas aí, espia só, depois que eu me mudei, eu soube de uma coisa inacreditável. Como ele era tipógrafo, ele era ligado a uma célula de esquerda. Ele publicou um manifesto de um dos movimentos de esquerda no Diário Oficial. Não é uma história genial isso? Genial, cara. Genial. É meio Gramsci isso, né? A revolução por dentro do sistema. Exatamente. Por dentro do sistema. O cara era quietinho e falava. Também um professor meu, que é um filósofo conhecido hoje, também militava, depois se exilou, depois voltou, que é o João Carlos Quartim. Sabe o filósofo João Carlos? Agora estou em dúvida. Quartim. Ele dava aula de Aristóteles, tudo assim, muito legal. Ninguém sabia de nada, tudo na moita, bem feitíssimo, né? Nossa, gênio, né? Esse cara, João Carlos Quartim, ele foi meu professor também no curso clássico, que eu estudei no Colégio Chamado Alberto Levi, que era um colégio maravilhoso. Depois a Maria Helena Chauí foi minha professora, substituiu ele de filosofia lá. Era um colégio incrível. A professora de latim era a Ana Lia, de Almeida Prado, que morreu outro dia, que era uma catedrática de grego e latim, né? Era um colégio incrível. Mas, enfim, ele dava aula. E um dia... Olha que coisa engraçada. Isso em 65. Eu fiquei lá até 66. 65, algum amigo meu levou um revólver de espoleta. Aí o cara fica, quem tem coragem de dar um tiro na aula do professor? Você tá brincando. Aí eu falei assim, eu dou. Você falou? Falei, eu dou. Era um tiro de espoleta, né? Espoleta, claro. Aí quando ele entrou, eu peguei o revólver, pá!
tirei 2, ele olhou assim, eu falei, e agora o que vai acontecer? Mas foi genial, porque ele deu risada e falou assim, de quem é esse revólver? Eu falei assim, me dá aqui, botou o revólver ali e continuou a aula. É genial, porque depois ele foi ser da militância armada. Da militância armada. Genial isso, né? Ali era só espoleta. Eu acho que você inspirou o cara, hein? Espero que não. Pois é. Mas é uma história muito engraçada. Puxa, cara, às vezes o pessoal fala, pô, mas você fala de política com arte, mas a arte e a política, elas andam juntas, muito né, juntas, eu acho também. Não tem essa de arte neutra, né? Não existe isso. Não existe né? isso. Não existe porque você... claro que você é muito diferente um manifesto e um poema, ou uma canção, né, ou um filme, é muito diferente. Sim, mas, às vezes, e a coisa política é muito complexa também, né? Existe aquela política que a gente fala, tal, pessoa que ser eleita... Política que não é partidária, né? Partidário, ou eleito, ou um ou outro político, e a política como os gregos já tinham definido, você vive na cidade... O homem é um animal político. Aristóteles, né, fala isso. Pois Aristóteles. É um animal político, então você está ali interagindo, então você não tem como fugir disso. Você quer dizer que não está, é ingenuidade, você está ali. Ingenuidade. Então, as pessoas que, por exemplo, votaram nulo nessa eleição do Bolsonaro e do Haddad, não tem desculpa, porque como é que ele pode considerar, por mais que eles fossem, eu também não sou petista de carteirinha, por mais que eles fossem contra, achar que era a mesma coisa... Não tem cabimento isso. Isso não tem cabimento, quer dizer, não isso aí cabimento. Ou é má fé, ignorância, má fé... Ou ingenuidade. Ou tudo junto. Porque você não pode, o cara prometeu já coisas que ele estava fazendo, já estava prometendo antes. E a pessoa achar que aquilo é a mesma coisa, por mais críticas que você tenha ao Haddad ou ao PT, que sempre cabe. Claro. Então, eu acho que então não existe essa isenção, não existe, entendeu? Eu não voto, eu não preciso votar. É furada. E hoje, né, Péricles, todas essas questões estão postas de uma maneira tão urgente como estavam lá nos anos 60 e 70. Né? A gente vê os movimentos feministas, a gente vê os movimentos LGBT, a gente vê os movimentos negros. Então, isso não tem volta, né, Péricles? Isso não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. E assim, eu acho que ficou assim, uma coisa meio de um ressentimento meio classista nos últimos anos, que eu acho que contaminou muita gente no sentido de... Né, porque, assim, eu dou aula, né? E às vezes eu vejo a curiosidade, assim, até por outros professores, falando assim, poxa, mas na ditadura não era melhor, não tinha mais segurança, não tinha... E quer dizer, as pessoas falam isso, né? E às vezes é assim, não é porque às vezes a pessoa viveu aquela época que ela tem todo o conhecimento sobre o que aconteceu, né? Então, verdade. Quer dizer, então hoje está tudo muito assim, né? Quer dizer, eu nunca, nos meus piores pesadelos, Péricles, eu imaginava que agora você falar você falar terraplanismo... É uma loucura, é uma loucura. Mas também isso aí é a ignorância da internet, né? Também que a disseminação a internet trouxe duas coisas, né? Ao mesmo tempo trouxe uma maravilha de a gente aqui está falando na internet, por exemplo, né? Sim, claro. Disseminar rapidamente informação, tal, e muita informação, e você é impossível de controlar, né? Impossível de controlar. Isso é muito bom. E também a disseminação da ignorância. Então todo mundo acha que o cara fala uma coisa e não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade, né? Então, fala qualquer coisa e aquilo vai repetindo. É uma loucura isso. Né? Você imagina, por exemplo, questionar vacina. Nós nunca questionamos vacina. A gente toma vacina desde criança. Desde criança. Não é? A primeira coisa que você faz é levar seu filho para vacinar. É claro. Primeira coisa, você mesmo se vacinou antes já, para viajar e tudo. Eu lembro, o meu pai era médico sanitarista e ele comandava lá as campanhas de vacinação contra a meningite, por exemplo, me lembro muito bem, né? E todo mundo se envolvia e todo mundo achava importante e todo mundo via que aquilo... Né? E sem internet, sem nada, quer dizer, era no boca a boca. Né? Menos gente, também era pouco, menos gente, isso é verdade. É verdade. Menos concentração urbana.
Mas, de qualquer maneira, é assim. Agora não, as pessoas acham... isso não faz efeito. Exatamente. E assim, pessoas que de repente se acham entendidas em coisas que elas, não, na verdade, não são. Alguém já escreveu que não importa, na verdade, essa coisa de circulação de notícia falsa e tudo, ou de coisas tipo, não importa se é verdade ou não, importa que a pessoa está afirmando a sua opinião. É isso que importa mais. É como se o mundo tivesse que caber na opinião da pessoa, exato, né? Você se afirmar por aquilo é mais importante do que aquilo ser fato. Exato. Uma loucura isso, né? Exatamente. Tem um cara que alguém escreveu um livro, acho que é uma mulher, escreveu um livro sobre isso. Eu não li, mas eu sei. Então, mas vamos voltar para a coisa da música, senão vamos ficar muito tarde aqui. Vamos, né? É verdade. Eu já vou te liberar já, Péricles, daqui a pouquinho, tá? Ô, Péricles, assim, eu vejo às vezes uns rótulos, né? O maldito, o marginal, o underground. Esses rótulos mais atrapalham do que ajudam, né, Péricles? Eu, por acaso, nunca tive rótulo desse tipo, mas tem várias gente, o Macalé, né? O Itamar Assunção, né? Exato. Que falava deles Sérgio Sampaio, Sérgio Sampaio, exatamente. E eles odiavam isso, né? Claro, isso, ninguém quer ser maldito. O Maltner disse isso uma vez, né? Ninguém quer ser maldito, não quer ser bendito. Sim, claro. Então você faz o seu trabalho. Eu acho que isso aí ao mesmo tempo, isso serviu um pouco para ser usado em alguns momentos, não agora, que isso agora ninguém mais fala assim, mas usado como motivação para carreiras. Então, por exemplo, o Festival de Malditos, não sei o que, pega carona, reúne ali, pega carona no rótulo, e o rótulo pode arranjar para você fazer um show. Teve um lado disso, sempre tem um lado assim, né, que você aproveita alguma coisa que você não concorde, que lhe chamam assim, e aquilo se torna, pode servir também como uma classificação, né, de profissional, não é isso? Porque assim, a gente percebe que há um processo de segmentação muito grande, né? As prateleiras, né? Então, você tem o pop, você tem o pop rock, você tem o grunge, você tem... Quer dizer, as prateleiras estão aumentando, né? Parece que cada vez mais... Cada vez tem mais coisa, porque a internet também, né? Disseminação... Você vê tem um disco do Alceu que ele gravou, aquele disco Vivo, né? Que uma hora que tem um fragmentinho que ele fala assim: o mercado de música é cruel, né? Naquela época. Eu não me lembrava disso. Pois é. E aí eu pergunto para você: o mercado hoje é mais cruel, Péricles, do que antes dessa fase internet? Sim, disso eu não tenho dúvida. Pelo seguinte, pensa bem, cruel que eu digo no sentido de porque você ganhava dinheiro não só por show. De um tempo para cá, show é o principal lugar de ganhar dinheiro. Por quê? Porque acabou o disco. Mesmo CD acabou. Então, se você vendia medianamente uma coisa ou outra, você podia ganhar algum dinheiro com vendagem de disco e com execução também. Porque o rádio e a televisão eram os principais lugares. A televisão ainda paga, rádio já não pagava direito, já não paga nunca mais. Agora a execução ficou concentrada nas plataformas. E as plataformas, o que eles pagam é mínimo. Você, para ganhar algum dinheiro, você tem que tocar. Você ganhar, sei lá, R$200, já fiz uma conta, 150, você tem que tocar 1 milhão de vezes, tem 1 milhão de visualizações. Isso, poucas coisas você consegue. É cruel nesse sentido, quer dizer, só coisas, não é que não existam, coisas que atingem altos níveis de audições, né? milhões, pode dar algum dinheiro, porque execução... Para você ter uma ideia, em rádio, se você é um autor único, por exemplo, de uma música, cada vez que uma rádio pagava, por exemplo, a Gal Costa cantando Quem Nasceu, uma música minha, eu ganhava em torno, isso até os anos 90, até as rádios, quando a rádio pagava, eu ganhava em torno de 12 a 15 reais por execução. Ganhava mais que o cantor. É cruel demais. Isso no rádio. Mas é uma coisa boa.
se você tocasse algumas vezes, você ganhava dinheiro. Eu cheguei a ganhar dinheiro com execução de rádio. Rádio, na internet não tem isso, é 0,0001. A porcentagem de cada, quando eles dividem do grupo de pessoas. Né? Então você tem que ser puxado por uma playlist. Se a playlist estourar, você vai ganhar 0,0001 daquela playlist, entendeu? Que tem uma música ou duas que puxam tudo. É muito complicado isso. Eles estão tentando mudar um pouco, ver se a remuneração... Há campanhas para isso. Por outro lado, tem uma coisa que não muda nunca. Show. Que show é insubstituível. Insubstituível. Não há live que substitua o show. Nada substitui uma presença. Um cara cantando e tocando, uma moça, um cara, alguém tocando e cantando, ou só cantando, outros tocando. Então isso como sempre foi, vai ser sempre valioso. Não é à toa que show continua. Virou mesmo agora, durante a pandemia. Eu mesmo fiz 2 lives pagas, uma para o Sesc e outra para o Aldir Blanc. Sim. Mas ainda é a ideia, porque não pode ser presencial, porque eu teria que seria um show presencial, já que não existe, fazemos isso. Então, ainda é. E depois é a presença, né? A pessoa tocando e cantando, dizendo aquilo, ou só cantando. É outra coisa, é aquela comunicação direto. A live é bacana, eu gosto também, já fiz, gosto. Claro. Mas é como se fosse assim, eu acho que veio para ficar, inclusive, em muitos aspectos. Também acho. Né? Veio para ficar. E resolve várias questões que a própria internet melhorou. Por exemplo, eu quando morava em Londres, só para ter ideia, eu não falava com meus pais pelo telefone. Primeiro porque eles não tinham telefone em casa. Segundo, porque era tão cara a ligação. Meu pai até tinha telefone, mas o telefone era via PBX, era tão cara que não valia a pena. Então, escrevia cartas. Hoje, meu filho mora na Bahia e minha filha mora em Berlim. Eu falo como eu falo com você aqui, vendo. Claro. Eu falo com ela ali. Quando que a gente ia pensar nisso? Nunca. Nem assistindo Star Trek, Jornada nas Estrelas, quando o cara tirava aquele radinho assim, falava, pelo amor de Deus. Mas não, isso aí aconteceu, e isso é maravilhoso. Então, essas coisas boas que a pandemia sem internet seria um horror, né? Imagina. Um horror. Já tinha me jogado aqui da janela já. Porque isso é uma coisa que eu ia te perguntar também, Péricles. Como é que você está vivendo? Sabe assim, eu tenho percebido, cara, que as pessoas estão muito alteradas, né? Eu estou alterado. Todo mundo. Né? Tá todo mundo, né? E como é que você alivia isso, Péricles? Olha, eu sou velho. Eu fico imaginando o seguinte. Os artistas têm uma certa sensibilidade, às vezes, até de sentir coisas que a gente não sente, né? Então, eu fico imaginando, a gente às vezes sofre, né? E eu fico pensando, puxa, quem acaba enxergando mais profundamente isso, sofre mais ainda, né? E aí, como é que você faz, cara? Você mergulha no trabalho? Como é que você tem feito? Também. Olha, na verdade, eu já trabalho em casa, mesmo em situação normal. Eu gravo, eu tenho um pequeno estúdio, né, que eu gravo, já desde o disco Rei da Cultura, que eu gravo, que eu tenho um estúdio digital, desde 2002, para você ter uma ideia. Quer dizer, eu levo para outro estúdio para gravar bateria, às vezes eu mixo em outro lugar, faço a masterização, mas a base do que eu gravo é aqui. E eu, como compositor, trabalho em casa. Então, isso não mudou muito, porque eu já trabalhava. Eu sou velho, para começar, já tenho 73 anos, vou fazer 74. E aí eu já fico eu e Lídia. Meus filhos moram por si, já são adultos, moram por si, a gente se fala sempre. Então, a gente já vive muito, claro, que a gente saía, eu ia para show, eu adoro ir para show, ir ao cinema, às vezes comer fora, mas enfim, eu não estou dizendo que isso é uma situação de cativeiro, praticamente, que a gente fica, né? Fora a paranoia de você se contaminar. A paranoia, eu saio com 2 máscaras, eu já fui vacinado, porque você não sabe direito, é uma doença insidiosa. Então você fica... Tudo isso deu muita limitação. Para o trabalho, não. Eu estou gravando já, por exemplo. Eu lancei 2 singles o ano passado, já na pandemia, e eu estou preparando já um álbum novo para poder fazer. Isso continuou. Até no seu sentido, eu trabalho até um pouco mais.
Fora as outras coisas, eu só saio para ir ao mercado, volto. A gente vive muito em casa, vejo filme na televisão, como todo mundo, né? A gente fica acompanhando as notícias e sonhando que saiu sem máscara. Pois é, pois é. Não, e mais do que isso, anteontem, eu saí sem máscara. Eu só vi lá embaixo. Que eu moro aqui no quarto andar. Quando eu desci, eu falei, puta, eu tô sem máscara. Nem a Lídia, minha mulher, percebeu isso. Ela estava de máscara e não percebeu. Eu voltei correndo. Pois é. E a gente dá 2 tossidas de manhã, já acha que... eu tô resfriado, eu tô achando que Covid. Já tô achando que tô Covid, qualquer resfriado. Mas é mesmo. Mas faz parte, isso faz parte. É uma situação incrível. Por acaso, eu acho que quem pode trabalhar em casa, de alguma forma, acho que você como professor talvez tenha trabalhado à distância também. Estou trabalhando. É um privilégio. É verdade. Você imagina quem tem que sair. É verdade. Pegar condução todo dia. Não está na idade de tomar vacina ainda. É verdade, é verdade. Se você for responsável, isso é um problema, entendeu? Então, eu acho que é o privilégio. É isso que é o privilégio da idade. A idade tem que ter algum privilégio, porque o resto é tudo contra, né? Pois é, eu estou chegando aí. Ô, Périx, então, eu já estou na parte final aqui, nós já estamos nos finalmente. Eu queria só que você falasse um pouquinho. Você já falou do seu álbum Canções, né? E assim, nossa, eu queria depois, mais para frente, se um dia você nos der mais uma honra, da gente falar só da sua obra, entendeu? Disco a disco e tal. Vamos falar já agora, vamos aproveitar agora. De que horas são? 7h30? Vamos até às 8 horas, tá bom? Vamos, tá ótimo. Aí eu falo da sua. Eu queria que você falasse, então, vamos tentar fazer um ao contrário aqui. Vamos falar um pouquinho do Manifesto? Da música? Vamos lá, por favor. Então, Manifesto foi uma coisa que eu gravei aqui o ano passado, né? E lancei aqui na pandemia. E Manifesto tem uma coisa engraçada, como todos os meus músicos estavam ainda, alguns nem têm estúdio em casa, eu gravei todinho e toquei tudo, então fiz sozinho. E eu quando eu fiz, era evidentemente uma homenagem, não só, como eu digo, ao tipo de canção que o Benjó e o Gil fazem, como é uma homenagem aos movimentos libertários e das mulheres guerreiras, né? Tanto que é a mulher do funk, que é a mulher que contra a opressão. Você caiu no funk, Péricles. Eu caí no funk. Eu sou funkeiro. Você é funkeiro, cara. Eu sou funkeiro. Não é um funk no sentido do pá. Não, claro. Mas é uma referência a isso. Eu já tinha no disco Rei da Cultura, no disco Frevox, a última faixa Frevox, já tem uma referência ao funk. Sim. Na última faixa, que eu falo, eu rebolo na Bahia, rebolo no Recife, já é uma referência, isso do Frevox, que é 2013 ou 12. Então, eu gosto, minha mãe era assim, eu sou novidadeiro, eu gosto de coisas óbvias. O Manifesto foi uma tentativa, eu falei, como eu tinha lançado um disco, um single, que era uma reciclagem de uma gravação antiga, História Sem Fim. Aí eu falei, quero agora fazer uma coisa nova que tem a ver com o nosso momento, de alguma forma, e que não seja reciclado. Eu vou tocar tudo. Então eu gravei, programei, toquei a percussão quando tem, toquei baixo, guitarra, enfim, toquei tudo para experimentar. Eu acho que alguma coisa de resultado sai bom. O Gil, eu mostrei para o Gil, por exemplo, que fala nele, ele falou assim, pô, é muito up-to-date, está parecendo as coisas modernas, ele gostou disso. Mas meus filhos, por exemplo, não gostaram. Filho, sabe como é que é, rapaz? Não, às vezes eles gostam do que eu faço, mas meus filhos acharam assim que não era muito... Não entusiasmou. Não os entusiasmou. Agora, eu fiquei mais contente depois que o clipe foi feito, né? Eu vi o clipe. Você viu o clipe? O clipe é muito bonitinho. Foi feito por uma amiga minha, uma amiguinha pupila também, que já dirigia alguns clipes meus. E ela fez uma coisa totalmente de animação, bem pandemia também, né? Bem diferente, bem sem aglomeração. E eu achei que a música... A música, parece que a música foi feita para o clipe. É verdade. Então, quando o clipe é bom, quando parece que a música é feita... É um grande barato. É um grande barato para poder fazer aquele negócio. Sim. E gostei de ver na televisão, porque passa no canal Bis, então eu gostei achei que resultado... E eles gostaram, porque passaram algumas vezes, então Está no YouTube também. Está no YouTube, está em muita parte.
Tem muita coisa no YouTube. Né? O manifesto eu chamei de manifesto porque é um manifesto a favor dos Sim. movimentos, isso que você falou, tudo que está aí, movimentos libertários, e não tem volta. Não tem volta. É como os negros. Ao mesmo tempo que a gente ainda vive esse racismo estrutural, e tudo, não só no Brasil, mas onde houve escravidão, por outro lado, os negros estão chegando de uma forma maravilhosa, estão chegando mesmo. Estão chegando mesmo. Veja só nisso, as duas das maiores cantoras do momento brasileiro, Ludmilla e Isa, são duas negras, jovens, e são os dois maiores sucessos do Brasil. E cantam assim. Pra caralho. Cantam bem. Pra caralho, cara. Elas cantam muito. E elas vêm da periferia. Elas não são gente urbana. A Ludmilla, especialmente, era de favela, né? Sim, não. E você vê, cara, assim, professores universitários, filósofos, escritores, escritoras, realmente é muito forte. Eu acho que como nunca foi. Nunca foi. Elas comandam um programa de televisão. Mesmo a Anitta não é negra, quer dizer, moreninha, talvez nos Estados Unidos seja considerada negra, né? Sim. Mas ela é de Gurgel, daquele bairro, né? De Amaral Gurgel, como é que chama o bairro? Ela é do subúrbio do Rio. Subúrbio do Rio. Canta pra caralho, é inteligente, é gestora dos seus próprios... Gere os seus próprios negócios, ela é a própria produtora, como a Isa também. Exatamente. Então, os negros, e não só, eu estou falando o Péricles, o meu xará, canta pra caramba também, é um grande cantor, adoro ele. Então, os negros chegaram de um jeito, e não só na música, em várias coisas, na televisão, você vê, né, no jornalismo, em toda parte, e isso aí é o contrapeso, ainda bem, para as coisas terríveis que ainda acontecem. Claro. Da discriminação. Claro. É sensacional. Da desigualdade. Esses dias eu estava zapeando aqui, TV aberta, né? E tem um programa, eles estão em tudo quanto é rede, estão na televisão também, que é o Tracy Trends. Eu não sei se você é um canal. É um canal de música negra. Ali é música, é moda, são linguagens artísticas. Curta-metragem. Curtas. Cara, eu fiquei assim, maravilhado. Eu me sinto muito feliz. Um abraço pro pessoal. Eu me sinto muito feliz com isso, Também me sinto. E alguns dos melhores filmes americanos atualmente são filmes dirigidos, interpretados em histórias de negros. Perfeito. Isso nos Estados Unidos já vem há tempo, né? Os maiores cachês, Morgan Freeman, Denzel Washington, são atores negros e são os melhores atores também. Claro. Isso já vem um tempo lá. Não resolveu a questão do racismo, porque é complexa a coisa, mas aqui no Brasil agora eles estão chegando. Então vamos lá, vamos em frente com a obra. Vamos em frente, vamos lá. Blue 55, Péricles. Blue 55, o Blue 55, olha, antes você pulou o Rei da Cultura. O Rei da Cultura é o meu disco que eu gosto mais como sonoridade. Tá. É o meu disco que eu gravei, foi o único disco que eu ganhei um patrocínio da Petrobras para fazer. Eu, na verdade, já tinha feito o disco. A gente pôde pagar, fazer shows. O Rei da Cultura, para mim, é o disco que foi todo gravado já, com exceção das 2 baterias ou 3 que tem. Aqui é o meu disco que tem mais sonoridade, onde tem os melhores e é o disco mais variado, de repertório, desde o Canções, que eu não tinha um disco com um repertório tão variado e que me agrada tanto, Meio Oeste, Mangá, Elinha, eu regravei Quem Parte Quem Fica, Samba do Eterno Retorno, que é a faixa do final, que é uma das melhores músicas que eu já fiz, eu acho, Sou Sua, que eu fiz para a Adriana e que gravei. Eu acho que tem ali um repertório. E as músicas experimentais, né? Perguntaram a Stravinsky. E a sonoridade. Pra você ter uma ideia, participaram mais de 37 músicos participaram. Eu passei 2 anos gravando. Então, quando ele saiu, para mim é o que satisfaz mais desse ponto de vista. O Blue 55, foi o disco que eu vim depois, surgiu a partir de um show que eu fazia com um trio, que era o Lincoln Antônio nos teclados e o Cláudio Faria no trompete. Era um show tão bom que a gente falou, vamos gravar ao vivo esse show? Então é um show, a primeira parte é um show gravado ao vivo. Sim. Ah, não, eu estou errado.
o Rei da Cultura é depois do Blue 55, você está certo. Eu me atrapalhei, você está certo. Você está certo na ordem. Tá legal. Esse é 2003. Então a gente gravou aquela parte. E ao mesmo tempo, a segunda parte do disco, que é a parte mais experimental, foi quando eu comecei as gravações aqui em casa. É o 55. Tem o blues, é a primeira parte, 55 é o outro. É um disco, para mim, muito irregular. Tem faixas que eu adoro. Nossa Bagdá, por exemplo, é uma faixa que eu acho que é uma das melhores faixas. Ou Cindy Lee, é uma faixa muito boa. É muito boa essa música. Que meu filho canta comigo, o Pedro Sá, guitarrista, toca. E a gente fez um videoclipe em que eu usei imagens de Londres, né? Que eu fiz em Londres, que eu comecei a fazer um filme em Londres que eu não acabei, com a Dedé Veloso. Esse videoclipe, eu dirigi o videoclipe, então eu acho que algumas faixas desse disco eu gosto muito, como, por exemplo, O Cantor de Jazz, que é uma música que nem é minha, do Cascadura, da banda Doutor Cascadura, que tem lá. Tem coisas ali que eu gosto. É mais irregular. O Rei da Cultura é um disco que eu gosto mais inteiro, como conceito. A própria música Rei da Cultura, que aliás é a única que não foi gravada aqui, só a minha voz foi gravada no Rio, produzido pelo Daniel Roland, e ele me mandou a fita, eu só botei a voz aqui, eu acho uma faixa que ficou com uma sonoridade incrível, viajou pela internet também. Eu não estava na gravação, eles fizeram lá, mandaram, eu mandei o tom, fizeram, gravaram, botei ali. Então eu acho que o Rei da Cultura tem mais essa cara, tem mais esse conceito. É o meu disco, depois do Canções, que tem mais esse conceito fechado e com uma sonoridade que me agrada, o repertório. Meio Oeste, eu acho que é uma das Levadas da Breca, eu acho que é uma das melhores canções que eu já fiz. Ali tem algumas das melhores canções que eu já fiz. Mesmo as regravações, Quem Parte Quem Fica, que é do Asdrubal, né? Agora não estou me lembrando do repertório todo, porque o disco é grande, né? Tem umas 15 ou 16 faixas. Enfim. Depois Frevox. Foi um disco que eu demorei 2 anos fazendo, e Frevox, eu lancei 2 singles na época, antes de existir plataformas, mas que não foram muito relevantes porque não tinha plataforma, nem foram lançados direito. E quando eu fiz o Frevox, eu pensei, como meu filho estava gravando já, meu filho começou a gravar muito cedo, com 26 anos, primeiro disco dele, Religar. Muito bom o primeiro disco dele. Ele também fez a base do disco todo aqui, que ele morava aqui ainda. Depois ele levou para os estúdios e fez. Eu resolvi fazer um disco, por causa dos meus filhos e dos amigos, com a nova geração, e convidar gente da nova geração para participar. É um disco coletivo participando. Aí eu chamei a Thier, que eu conhecia, chamei a Tulipa, chamei a banda Caúcha, agora esqueci o nome de rock que eu gosto. Esqueci o nome agora. Para gravar Cachorro Grande? Cachorro Grande, para gravar Júlia. Eles não são novos, mas... enfim, tem muito clima dos shows que eu ia e das amizades aqui de São Paulo, do Baixa Augusta. Tem esse clima todo da nova onda de música aqui de São Paulo. Chamei a Rigo, que já para fazer uma faixa comigo. Também Karina Burr, que eu conheci no Oficina. Karina Burr era dos Sertões. Era dos Sertões? Pernambucana dos Sertões. Sim, pernambucana. Então, é um disco coletivo ali, praticamente. Chamei Rômulo Frois e outras pessoas. É um disco que tem... É realmente uma geração maravilhosa, né, Pérez? Uma geração maravilhosa. Pensar em Lineker, né? Pensar em Lineker depois. Lineker já é depois do Frevox. Senão eu teria chamado ele. Se fosse a época do Frevox, eu teria chamado. Lineker logo depois, né? Apareceu. Ele se juntou a essa turma bacana. Então o Frevox é um disco também para mim. Eu gosto de muitas faixas. Eu gosto de Príncipe das Marés, por exemplo. É uma faixa que não tem participação, que foi uma música que eu fiz para Adriana Calcanhoto. Ela não gravou na época, gravou só agora, há 2 anos, no disco Margem. Mas, enfim, ali tem faixas que eu gosto mais que outras, mas não tem aquela unidade. Por isso que eu chamei de Frevox. Porque é um nome meio inventado e é o nome da última faixa. É uma espécie de medley. É como se fosse assim, um frevo maluco, um frevo oxigenado, né? A ideia foi essa. Agora, eu gosto do Frevox, a parte gráfica, que foi o Arnaldo que fez, o Arnaldo e a Lídia, minha mulher, que fizeram. O Arnaldo que fez aquelas letras do Frevox, ele é muito bom, né? Arnaldo Antunes. Aliás, tem Eve e Eu, uma parceria minha com ele, que é também das músicas minhas que eu mais gosto, e também das gravações que
mais lindas que tem no Rei da Cultura. O Rei da Cultura tem uma coisa engraçada, a arte foi feita pelo Rodrigo Amarante. Rodrigo Amarante do Los Hermanos. Los Hermanos. Ele pinta também, ele fez a capa, também era amigo da minha filha morava no Rio na época, e ele participa da última faixa, da faixa Samba do Eterno Retorno, ele participa um pouquinho cantando comigo no final. Que legal. Isso no Rei da Cultura. Mas o Rei da Cultura não é um disco de participações, é muitas participações de músicos, mais de 30 músicos que tocaram vários instrumentos, desde percussões, a Suami Júnior tocou violão de sete nele, Atílio Marcília fez violino, tem trombones, trompetes, tem vários instrumentos assim, clarineta, Luca Raeli, então, mas não tem participação de cantores. Frevox é o oposto, Frevox é uma festa da nova geração, ali é para ser uma festa da nova geração, e foi assim que se foi feito. Ele não tem um conceito fechado, ele é mais um disco plural. Eu gosto muito da primeira faixa do disco, que eu fiz para o disco, chama Entre Muitos Outros. Entre muitos outros, estou eu aqui entre muitos outros. A faixa diz isso, né? Eu sou um entre muitos outros. Essa eu gravei sozinho, não tem participação nenhuma também, e abre o disco. Muito legal. E o Baião Metafísico? Baião Metafísico é anterior. Baião Metafísico foi o seguinte: Baião Metafísico foi o meu único disco, o último disco meu que foi distribuído por uma gravadora, né? Porque até os anos, os primeiros, Canções foi da Universal, depois Sobre as Ondas foi distribuído pela EMI. Depois o terceiro, que é o Mil e Uma, que é a trilha do filme, mas que é um disco que eu gosto muito, foi também EMI, depois Sony. É a trilha do filme da Suzana de Moraes. Esse disco é um dos discos meus que eu mais gosto, mas como eu não pude botar ainda nas plataformas, porque eu não sou dono dos fonogramas. Pertence às famílias da Suzana. A Suzana já morreu, né? E eu não sei como é que porque era trilha de um filme, enfim. Era da EMI. E o Baião Metafísico aconteceu que foi um disco que eu fiz com o Cid Campos, meu amigo, filho do Augusto, como coprodutor no estúdio dele. Augusto de Campos, poeta. Poeta, exato. Eu fiz com o filho dele. O Augusto que gravou, autor da letra de Elegia, Nuvoleta, enfim. Sim. Aí a gente fez no estúdio dele e acabou saindo pela Trama, que era uma gravadora do filho da Elis Regina, né? João Marcelo Boscoli. João Marcelo. Dirigida por ele, mas acho que pertencia a um outro pessoal aí. Foi o último disco meu saído por gravadora. É um disco também, eu gosto de muitas coisas. Ali tem uma gravação que é a melhor para mim, que é a minha gravação de Negro Amor. A minha gravação de Negro Amor foi a primeira vez, foi aí que eu corrigi a letra. Em vez de cantar Guerreiro, eu cantei como era, O Soldado, né? Porque já tinha acabado. Mas enfim, e tem Como São Lindos os Chineses também. Essas duas faixas eu gosto muito, especialmente delas. Acho um disco que tem faixas melhores do que outras. E Negro Amor, eu acho que Negro Amor é a minha música, que não é minha, é do Bob Dylan, né? A minha letra, mais gravada. Muitas gravações. Recentemente o Zé Ramalho gravou, né? Uau. E ela já tinha sido regravada pelo Zé Geraldo, pelo Engenheiros do Havaí. E quando eu gravei com um arranjo diferente. Eu gravei como um tango. Eu, Sacha Bach tocando piano e o Gabriel Levi tocando sanfona. É como um tango. E é a gravação, para mim, mais original feita dessa música, Negro Amor, porque ela não parece nada com a gravação do Bob Dylan. Então, é a gravação, para mim, de todas as gravações brasileiras, a que tem mais originalidade. As outras têm outras qualidades. A gravação da Gal é linda, que foi a primeira. Sim. A do Zé Geraldo é linda também. Tem outras bacanas. Mas essa minha gravação de Negro Amor é a coisa. E Como São Lindos os Chineses, eu gravei duas coisas, que era censurada, já não havia mais censura. É a primeira gravação de Como São Lindos os Chineses. E eu gosto dessa gravação também, que também está. E ele saiu, então, foi o último disco que eu saí por uma gravadora. Depois a própria Trama acabou, a gravadora, né? E os discos todos foram discos independentes, distribuídos pela Trattori, que é uma gravadora que distribui independentes. Atualmente, o Clássicos da Hora, que é o último, nem é mais físico, porque não existe mais
disco físico, né? Você não tem loja de disco, então você é verdade. Pode ir direto para a plataforma, mas também é distribuído pela Trattori, mesmo distribuidor. E aí tem uma vantagem que você, na hora que você lança, quem quiser ouvir, ouve. Você não tem que esperar a pessoa comprar o disco, né? É uma vantagem. Sim, mas é uma desvantagem por outro lado, porque quando você, por menos que você vender algum disco, o dinheiro aparece, né? Você tem a porcentagem, claro. a porcentagem de autoria, de direitos fonomecânicos, enfim. Perfeito. Péricles, eu acho que a gente já está dando o nosso tempo. Está chegando. Está chegando. Clássicos da hora, dá para você dar só uma palhinha para a gente? Claro, Clássicos da Hora, eu lancei em 2019, também que eu gravei, foi um disco que eu gravei todo aqui por um ano, mais ou menos, gravando, e tem duas... Ele tem conceito também, ele não é à toa que chama Clássicos da Hora, porque tem várias referências à cultura clássica grega, né? Sim. A primeira faixa, a origem das canções, na poesia lírica, dos poetas líricos. Tem a fábula de Esopo, o velho lenhador, que eu chamei o Gil, e isso o Gil nunca tinha gravado em disco meu. Isso estava programado para muito... Caramba! A gente queria muito, mas nunca deu certo. E dessa vez ele veio aqui em casa, eu adorei. E Gal nunca tinha gravado em disco meu. Então acabou que ela veio gravar aqui, que é a segunda faixa, que é o Karaokê Total, que é uma gravação de um fã com a sua musa cantora. A letra diz isso, né? Como é bom cantar com elas, né, com as estrelas. É bom ouvir estrelas, mas melhor ainda é cantar com elas, né, como diz na letra. E tem também a coisa do grego, a outra referência ao poeta grego, que é a canção Moinhos e Moças, que é, na verdade, a partir de um poema grego que festejava a chegada dos moinhos à Grécia, que chegou tarde lá. Os gregos não eram bons de tecnologia, você sabe disso, né? Sim. Eles não inventaram nem o carrinho de mão. É uma loucura isso. Mas também a gente não pode exigir muito dos caras. Não precisava. Os caras arrebentaram tudo, né? E na coisa náutica, né? E na coisa náutica, sim, impressionante, e Arquimedes e tudo. Mas, enfim, o poema é festejando a liberdade das moças do campo, que não precisariam mais trabalhar, os moinhos trabalhavam no lugar. Por isso que eu desenvolvi essa canção. É uma das faixas que eu mais gosto no disco. A outra, no mais comentando, Gatinha Sem Nome, é baseado numa história real, de uma gatinha que pertenceu à minha filha e a meu filho. Quando eles se mudaram, a gatinha ficou na nossa mão, mas não ficou aqui em casa. Deu um trabalho danado, mas a gente ficou apegado à gatinha. Depois tem... Falando em gatinha, Pérez, olha quem está nos assistindo aqui, ó. Olha, uma gata também, é gata. É uma gatinha. Ela está aqui escutando o papo, cara. Como é o nome dela? É Tina Turner. Tina Turner, ótimo nome. Tem um outro gato aqui que é o Bob Dylan. Pérez, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma melodia que eu acho muito cuidadosa e muito bem elaborada sempre. Obrigado. E ao mesmo tempo, você tem um ritmo também. Quer dizer, é muito forte essas duas coisas nas suas criações, né? E você gosta desse caldeirão? Você gosta de misturar o novo com o velho, o samba com o rock? Você gosta disso, né, Pérez? Eu gosto disso. A minha personalidade é assim, eu sou muito eclético de gosto musical. E mais do que isso, eu sou compositor. Eu não venho da poesia. A minha poesia, as minhas letras vêm das letras de música. Ou do passado, ou do presente. Eu não leio muito poesia, nunca li. São metas letras. São letras que a minha referência principal não é essa. Poucas vezes, por exemplo, quando o Arnaldo fez a letra de Eva e Eu, em geral eu faço a música e dou para ele botar a letra. Entendi. Eu não musico uma letra, eu não sei fazer isso, eu sou mau para fazer isso. E eu gosto mais, para falar a verdade, da composição orgânica, em que eu faço música e letra, em geral tocando violão ou programando no computador, programando batidas. Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa
eu estou aprontando uma faixa nova que partiu de uma programação. Agora, como, por exemplo, entre muitos outros, partiu de uma programação. A última coisa que eu fiz foi a letra. E agora eu estou fazendo uma coisa igual para o álbum novo. Eu chamo compor ao contrário. Mas a maioria das coisas eu faço é com violão e a letra sai junto com a música. Eu tenho uma ideia de uma coisa e vou fazendo junto. Às vezes vem de um acorde. Às vezes eu faço só a música. Recentemente eu fiz um choro. Eu já fiz alguns choros, desde o Abraço no Telônios, que tem no Música 55, né? Depois eu fiz o outro Vídeo Chorinho, que tem no Sobre as Ondas. E agora eu fiz um choro, porque que muitas vezes vem da própria música e eu gosto de fazer as duas coisas juntos. Tanto que legal. Que é mais orgânico. Tanto que os meus compositores preferidos, tanto brasileiros como internacionais, são os que fazem música e letra sozinhos. Porque aí a coisa sai mais orgânica, sai mais junto. Não tem, é claro que tem duplas, Tom e Vinícius, né? Tem duplas que são inacreditáveis, né? Assim que dá certo total aquilo. Claro, Mas o Tom é ótimo letrista sozinho também, né? Ótimo também. Sim. Então eu gosto de Ari Barroso, Dorival Caymmi, Cole Potter, Evan Berlin, que são... Mas não vamos dizer, o Gershwin com o irmão dele era uma dupla que parecia um só, né? Tem isso. Então, claro. Mas eu gosto de compor assim. Gosto de compor tudo junto. E aí entra a coisa se for no violão, a coisa rítmica já entra naturalmente, né? Ou se for, como eu tenho feito depois da coisa digital, a partir de levadas. Né? Eu faço um programa, uma levada, aí eu começo a gravar baixo, gravo guitarra, gravo outras coisas e começo a pensar uma melodia para botar. Uma das coisas do próximo disco vai ter isso, vai ter um choro só instrumental e vai ter isso que é só coisa. Além de canções que eu estou fazendo, porque ia ser um EP, mas vai virar um álbum, talvez, que está tendo... Acabei fazendo mais coisas. Perfeito. Péricles, então eu prometo que eu vou fazer a última e a gente encerra, tá bom? Sim, tudo bem, vai tranquilo. Esses dias meu filho mandou para mim, os caras criaram um programa de computador que compõe músicas dos caras que já morreram, né? Eu vi isso. Você viu isso? Com a voz? Eu vi isso, na Coreia. Fizeram uma música do Nirvana, outra do The Doors, né? É um aplicativo. Isso na hora me assustou. Como é que você vê essas evoluções porque, na verdade, essa utilização de tecnologia com música já existe há muito tempo. Há muito tempo. Se a gente pensar em Stockhausen, se a gente pensar na música, né, eletrônica, quer dizer, a máquina já vem compondo há um tempo, né? Já vem programando. Você acha que pode ser uma moda isso aí, uma coisa que vai passar, por exemplo, aquela coisa da holografia, que iam trazer os caras... Parecia que aquilo ia rolar. Né? E não foi, né? Não foi nada. Sabe por quê? Aquilo que eu te falei. Alguém cantando, tocando, ou só cantando, ou tocando. Insubstituível. Pode fazer o Nirvana que for. Pode fazer o Nirvana que for. O coreano. Isso aí não me assusta, nem um pouquinho. Eu acho que isso aí nem é competitivo. Só gente muito... eu diria, tem que ser muito ingênuo, ou ter pouca... ambição, ter um ouvido curto, né? Ouvido curto para você satisfazer com uma imitação mesmo que bem feita. Não, é como se fosse banda covers. Sempre existiu isso, banda covers. Claro. Igualzinho os Beatles, igualzinho Nirvana, igualzinho Pink Floyd. Sim. E tem público para isso. Tudo bem, pode ser legal numa festa, é bacana. Mas você não acredita que isso seja o impulso para fazer e tocar e cantar? Eu acho que isso não... Por enquanto, não parece que vai desaparecer. Não é só em mim, eu digo, na sociedade, porque é linguagem e é expressão. E a música é um tipo de expressão, ao mesmo tempo que ela é instintiva, ela é, ao mesmo tempo, muito elaborada, né? Cerebral. Então, é ali que se juntam as duas coisas, né? Então, Perfeito. Eu acho que, às vezes, você faz as coisas de cabeça, você põe com essa música na cabeça, mas aí você trabalha aquilo. Com outras referências que você tem, aquilo vira uma outra coisa.
ou não. Enfim, essa coisa é complexa. Eu acho que isso não tem questão de ameaça. Eu acho que o que pode sim complicar, e já está complicando, é o fato da pulverização, da possibilidade a possibilidade boa, democrática, de todo mundo ter acesso, como eu tenho, a fazer os próprios discos, fazer as próprias gravações, ao mesmo tempo que é muito bom, porque deu voz. O funk não existiria sem isso. Sem isso não existiria. O cara num computadorzinho, PC, nem é um Macintosh. O PC, o cara bota uma drum machine, né, uma programação, o cara faz uma música. Ali, isso é genial. Então, dá possibilidade de gente que tem o que dizer e dizer com facilidade. Por outro lado, também nivela muita coisa medíocre, só porque o cara tem o meio de fazer, ou ela, né? O cara faz aquilo. Mas isso não é o principal. O principal, eu acho que isso pode bagunçar, e tem bagunçado bastante, porque agora a gente não dá conta mais, né? Sim. De tudo. Antes a gente dava conta dos lançamentos, né? Agora, sim, hoje a gente não dá. Não dá, nem que queira. Mas nada impede que o Stevie Wonder apareça, isso aí sempre vai ter. Eu também acho. Concordo com você, concordo plenamente. Esse tipo não é ruim. Se a gente conseguir organizar, a sociedade não se destruir a si própria por problemas ecológicos, se a gente conseguir manter, porque tem esse risco, né? Claro. Cuidar da terra, enfim, da parte ecológica, e cuidar. Se a gente conseguir isso aí, a música é natural. Péricles, então, assim, depois eu queria que você deixasse todos os seus contatos, todos os contatos que você quiser, as suas datas de lançamento, tudo que você precisar da gente, a gente vai estar sempre de portas abertas com você. Obrigado. E eu gostaria de encerrar, lembrando que em 1990, eu ainda morava no interior e vim para cá, para São Paulo, para ver um festival de blues no Ibirapuera. Né? E assim, aí veio o Magic Slim, veio o Coco Taylor, veio um monte de gente fera e muitos brasileiros feras, né? E uma das coisas que eu me lembro é que o André Cristóvão, né, o grande André Cristóvão, o guitarrista, né, ele entrou no palco sozinho e falou assim, olha, eu quando encontrei o Buddy Guy, né, o grande Buddy Guy, eu disse para ele o seguinte, fiquei nervoso, fiquei tenso, falei para ele, olha, aonde eu for eu vou levar a sua música. E eu, Péricles, eu me sinto hoje mais ou menos como o André Cristóvão com o Buddy Guy. Eu poderia dizer para você, olha, aonde eu for, aonde eu puder levar a sua música, eu vou levar a sua música, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Você assim, muito obrigado. Um patrimônio da música. Muito obrigado. Muito obrigado. Só tenho de agradecer. Não, e olha, eu vou deixar aqui registrado também. Eu não tive ninguém que tenha me apresentado para você. Você conversou comigo, me respondeu de pronto. Você me passou o seu telefone, eu te liguei, você conversou comigo e eu queria deixar esse depoimento aqui. Assim, você é uma pessoa assim, de uma simplicidade, de uma gentileza, de uma generosidade gigantesca. Mas é que eu senti pelo tipo que a gente sente quando você lê a mensagem. Você vê se aquilo é uma armação ou não, entendeu? Tem muitos casos. Ou não. Mas você ouviu que a sua mensagem era tudo certo. Muito obrigado. Péricles. Você é o único. O Vinícius é seu único filho? É meu único filho. Ele é guitarrista também. Que bacana. Que bacana. Quantos anos você tem, Vinícius? Opa, eu faço 30 esse ano. Ah, tá, 30. Ele produziu cedo, né? Ele nasceu junto com Canções, em 91. Exatamente. 91, exatamente. Mas 30. Você já fez agora, então, 30 anos? Ele vai fazer em outubro. Outubro. É bacana. Parabéns. Parabéns para os dois. Muito obrigado, Péricles. Muito obrigado a você pela sua gentileza. Depois você deixa com a gente aí os seus contatos, tudo que você quiser. A gente divulgue. Quando eu lançar, eu posso marcar você. Você tem Instagram também? Tenho também. Qual é o Instagram seu? Você me segue? Sigo você. Como é seu nome no Instagram? É Marcos Mendonça de Menezes Moura. Ah, é o nome inteiro? Pois é. Então eu vou seguir você também. Aí legal. Porque agora a próxima coisa que a gente vai fazer, isso é bacana se você puder divulgar. Você chegou a ver a live do Aldir Blanc que eu fiz com banda? Não, né? Não vi ainda, Péricles. Mas não tá.
Porque Tá. o contrato teve 6 apresentações, teve ao vivo e teve 6 apresentações. Mas a gente vai colocar, a partir dessa semana, vídeos inteiros da live, com a banda e tudo, algumas coisas que a gente achou que Maravilha. ficaram bacanas. E aí eu vou postar e eu marco Ótimo. você. Eu marco você Ótimo. no Instagram. Ótimo. Se você se puder divulgar, vai ser maravilhoso. Eu vou divulgar sim, com Que toda bom. certeza. Tomara que você goste. Tá. Se você gostar, eu tô- se não gostar, não precisa. Rapaz, eu tô escutando o Péricles Cavalcante o dia inteiro, Opa! ultimamente. Cuidado para Né? não ficar no Cara, pois é, rapaz. Não, e assim, uma das que eu tô mais escutando, assim, que eu Que ouço todo é? dia Eu Queria Ser a Cássia Eller. Ah, bacana. Gosto da gravação, eu gosto da gravação também no. Eu adoro Não, aquela deixa eu te música. contar uma história rapidinho, só para Diga, encerrar. claro, nós temos... A Cássia Eller tem muita dificuldade de gravar essa música. Foi um pedido do Ali e tal. Eu não pensei, foi um elogio para ela que virou uma canção. E ela tinha dificuldade porque ela tem que falar que ela quer ser ela própria, né? Mas ela gravou. O diretor era o Ali Salomão. Do show dela, ela gravou, e do disco. Ela gravou, é verdade, Gravou. ela gravou. Mas ela gravou, mas raramente cantava. Aí, quando eu gravei no Baião Metafísico, ela adorou, porque era uma outra pessoa dizendo que ia ser. Ela veio aqui em casa, veio jantar aqui em casa, a gente demais, conhecia. Então, eu falei, bom, eu também não cantaria eu jamais cantaria esse Péricles Cavalcante, jamais. Você se inspirou naquele filme Eu Queria Ser John Malkovich? Coincidência. Coincidência, cara. Sincronicidade. Total. Aliás, o filme até um pouquinho depois, eu acho, ou meses depois estreou. Mas eu também notei essa coincidência. Você foi a primeira pessoa que falou isso. Pois me remeteu na hora. Spike Jonze. Exatamente. Falou, querido. Muito obrigado. Um beijão. Obrigadão. Tudo de bom para você. Beijão. Saúde, tudo de bom, Péricles. Pra você, muito obrigado. Valeu, obrigado, até mais. Desliga aí tchau. você. Obrigado. Obrigado. Desliga aí vocês primeiro. Vamos desligar aqui. Tá. Filha, com você. Fechou. Obrigado, pessoal.